Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou demonstrar como a gente faz a instalação do Windows Server 2025 aqui no nosso PNet Lab. Então, se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Então vamos lá. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o nosso InSCP. Aqui então vamos conectar o nosso servidor de PNet Lab. Na verdade, esse processo de instalação vai ser idêntico para o IVNG, então você pode também utilizar para o IVNG esse tutorial. Então, assim, é pnet, né? E a gente vai entrar aqui no diretório opt unetlab add-ons QEMU, né? E aqui a gente vai criar uma nova pasta. Então, aqui eu vou criar um novo diretório. Ele tem que começar com server. Depois eu vou botar aqui 2025. E aqui a gente dá um OK. Então, vamos entrar nessa pastinha Windows Server 2025. Então, dentro dessa pasta Windows Server IFIN 2025, a gente vai fazer o upload da nossa ISO. Então, aqui eu já tenho a ISO baixada aqui. Vou estar enviando aqui para o nosso servidor do PNet Lab. Então, vamos aguardar um pouquinho e já estamos de volta. Então, após fazermos o upload, vamos acessar o nosso servidor via SSH. Então, eu vou abrir aqui meu put. E aqui vamos logar aqui com o usuário root. A senha é pnet. Então, vamos entrar no mesmo diretório. /opt, /unetlab, /addons, /qemu, /winserver 2025. Então aqui a gente vai ter nosso arquivo de ISO e a gente vai ter que renomear ele, né? Então a gente vai dar um mv em 2025 para cd-rom.iso. E agora a gente tem que criar um disco, né? Então eu recomendo criar esse disco aí com 100 GB mais ou menos, para não ter problema. Então é /opt, /qemu, /bin, /qemu img, create, espaço, -f, count 2, e aqui a gente vai botar hda.count2, e aqui o nosso tamanho que vai ser 100 GB. E a gente vai dar um Enter. Beleza, aqui ele já criou o nosso disco, agora a gente pode acessar o nosso PNet Lab. Então vamos acessar aqui. Eu vou criar um novo laboratório só para esse nosso teste aqui. Vamos dar um add aqui. E aqui a gente vai adicionar um novo node, que vai ser o Windows Server, e aqui vamos selecionar o 2025. Aqui para instalação eu vou botar 4 CPU e 8 GB de RAM. Deve ser o suficiente para não ser muito lento. Vamos dar um save aqui, e aqui vamos executar. Vamos clicar aqui dentro, e agora a gente já pode ver que ele já está carregando os arquivos da ISO. Bom, aqui ele já terminou de carregar os arquivos, ele está iniciando a instalação, então vamos aguardar novamente. Bom, aqui já carregou a nossa instalação. Aqui então vai ser a língua, né, Time and Currency. No caso aqui eu vou deixar a linguagem em inglês mesmo, né, essa ISO só tem essa linguagem. E aqui em Time é que a gente vai botar em português Brasil, né, para ficar mais agradável. Vamos dar um Next aqui. Aqui é o Keyboard Input Method, né, então aqui no caso é BNT2. E aqui ele vai pedir o que a gente quer fazer. Então eu quero instalar o Windows Server. E aqui eu concordo que tudo vai ser deletado, né? No caso, vai ser deletado esse disco virtual que a gente criou aqui no nosso PNet Lab. Então, Next aqui, vamos aguardar um pouquinho. Aqui então ele vai selecionar, aqui então ele está pedindo qual das versões a gente vai instalar. Então eu recomendo instalar Standard Desktop Experience, né? A gente dificilmente vai precisar de alguma feature da Data Center e é melhor a gente ter o Desktop Experience. Se instala sem Desktop Experience vai ser a versão Core. Então ela não vai ter a interface gráfica. Então provavelmente você vai ter algumas dificuldades se não for um usuário muito avançado do Windows Server. Vai ter basicamente só o PowerShell para mexer. Então vamos botar Desktop Experience e dar um Next. Aqui então os termos, né? Vamos dar um Accept. Beleza, aqui ele já detectou o nosso disco de cara, né? Se por acaso não detectar, você vai ter que vir aqui em Load Driver. Aqui a gente vai dar um Browse. E a gente vai selecionar o nosso flop drive B. E aqui dentro a gente vai ter essa parceria em Storage 2003 R2. E a gente vai ter aqui a AMD64. Então você colocaria aqui, né? Desmarca aqui. E você pode usar um desses drivers aqui.
No nosso caso, como ele já detectou aqui, né, então essa versão 2025 já está detectando com facilidade, a gente não vai precisar. Só vamos dar um next aqui. Aqui, então, ele vai dar um resumo, né, do que a gente escolheu. Então, aqui a gente só pode confirmar dando um install. E agora ele vai instalar, né, vai provavelmente fazer o reinício algumas vezes. Vamos aguardar um tempinho agora. Bom, então após alguns reinícios, né, terminou a instalação aqui, e aqui ele pede para a gente botar uma senha, né? Então eu recomendo que você bote uma senha relativamente fácil, né, para não acabar se esquecendo. Por padrão, eu boto teste 123. E também é a senha que a gente vê na maioria das imagens que estão prontas pela internet. Então damos um finish aqui. E agora vamos aguardar um pouquinho mais. Bom, agora terminou aqui de fazer as configurações, a gente pode fazer um login. Então, para dar Ctrl Alt Del, a gente vem aqui nesse botãozinho. E agora aqui a gente pode botar a nossa senha que a gente configurou recém. Ok, então vamos continuar com a instalação aqui do Windows Server, né? Nessa parte de senha de diagnóstico de dados do Microsoft. Eu gosto de deixar Required Only. A gente dá um Accept aqui, né? E aqui então é a nossa primeira visão aqui do Windows Server 2025, né? Então aqui eu já coloco o Don't Show This Message Again, né? Fecho aqui. Aqui ele já vai vir com o Edge instalado, né? Se você quiser, aqui você pode já deixar instalado alguns softwares que você acha necessário, né? De repente um FTP Server, de repente um Chrome, entre outros softwares que você pode achar que seja necessário nos seus futuros laboratórios. Aqui eu vou deixar bem cru, então eu vou desligar a máquina e agora a gente vai fazer os últimos passos aqui para a gente finalizar aqui a nossa imagem do Windows Server. Vamos usar um shutdown. Vamos aguardar agora o desligamento completo da nossa VM. Bom, então a nossa máquina virtual aqui desligou completamente. E agora a gente tem que fazer algumas coisinhas. A gente tem que localizar o ID do nosso laboratório, né? Bom, aqui no PNET Lab a gente poderia só clicar com o botão direito e dar um node commit, né? Mas no IVE não é tão fácil assim. Então eu vou mostrar como que a gente faz no IVE e funciona para o PNET também. Mas lembrando, quem usa PNET é mais fácil, só clica no botão direito, dá um node commit e já era. Tá? No IVE-NG, aqui ao lado, a gente vai ter um botão chamado Lab Details. Nele você vai pegar um ID, né, que é um ID bem grande, né, deve ter uns mais de 50 caracteres com certeza, tá? Aqui no PNET Lab, a gente vai vir aqui em System Status e a gente vai ver aqui o nosso folder, né? Então, o 16/102 é esse nosso amigo WinServer. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no nosso SSH e a gente vai entrar nesse folder. Então, /opt /netlab tmp. Aqui então vai ser o 16 e aqui o 102. Beleza, aqui ele vai ter todas as modificações que a gente fez desde que a gente iniciou, né? Então, quando a gente iniciou, esse nosso hda.qcal2, ele estava zerado. A gente precisa basicamente comitar, né, tudo que a gente fez aqui de modificação nesse arquivo temporário no nosso arquivo lá de base, né, da nossa imagem aqui do Windows Server 2025. Então, para isso, a gente vai utilizar um comando aqui. Vai ser o /opt /qemu /bin /qemu image e espaço commit. E aqui a gente vai botar hda.qcal2. E a gente vai dar um enter aqui. Então, esse processo aqui pode demorar um pouco, dependendo da quantidade de coisas que você instalou também aí no seu Windows Server 2025, mas aqui deve demorar em uns 2, 3 minutinhos. Vamos aguardar um pouquinho e já voltamos. Bom, aqui já terminou e agora a gente vai fazer outra coisa. Vamos voltar lá na nossa pasta da nossa imagem. E aqui a gente vai excluir esse CD-ROM, né? Então, rm cd-rom.iso. E a outra coisa que a gente vai fazer é comprimir, né, esse arquivo aqui. Então, ls-lh, a gente vai ver que está usando 13 GB.
Então a gente vai utilizar o virt if sparsify -compress. Então a gente vai botar aqui o nome do arquivo original e aqui o nome do arquivo comprimido. Então vai ser compressed gda.pcount2. Então agora vamos aguardar o processo para a gente ver quantos gigas que a gente pode salvar de espaço aqui. Bom, pessoal, aqui ele terminou, né? Ele demorou um bom bocado aí, eu acho que deu uns 20 minutos basicamente. Se a gente olhar aqui, a gente vai ter dois arquivos agora. A gente vai ter o original hda.qcount2 e a gente vai ter o compressed hda.qcount2. Aqui ele até diz, né, que antes da gente deletar o antigo disco, né, a gente checar se esse cara está em ordem. Então para isso vamos fazer o seguinte, vamos dar um rename aqui no hda.qcount, vamos botar ele como original.qcount2 e vamos renomear o compressed para hda.qcount2. Beleza. Agora vamos dar um fix permissions, né? Sempre é interessante a gente dar um fix permissions. Então esse é o comandinho do fix permissions. E aqui vamos deletar esse cara e vamos criar um novo node com a nossa imagem já ok. Aqui vamos botar aqui o 4 CPUs e vamos dar um iniciar nela e vamos ver se ela inicia corretamente. Ela iniciando corretamente, a gente vai poder excluir o original.qcount2. Bom, pessoal, aqui o Windows Server iniciou corretamente, né? Então a gente vai poder excluir aqui o original. Então ls-lh para a gente dar uma olhadinha. Aqui a gente vê que a gente conseguiu economizar praticamente 6 GB e meio, né? Então é bastante coisa, né? Mais da metade, né? Então, no ambiente de laboratório, tu tem diversas imagens de Windows, né? Tanto Windows Server quanto Windows comum, né? Você pode acabar economizando bastante espaço. Lembrando que é sempre interessante para fazer esse processo aqui de comprimir, você ter um espaço grande em disco, né? Então, aqui no caso, eu teria que ter os 13 GB mais os 100 GB lá que a gente colocou no nosso disco original. Então, para você ver o espaço em disco no seu IVE, você pode dar esse comando df-h, e aqui você vai ter, né, esse LVM, né? Aqui no caso eu tenho 404 GB livre, então aqui deu tranquilamente para fazer esse processo. Bom, agora aqui eu vou excluir o original. Então a gente vai dar um rm original.qcount2 e aqui sempre bom dar um fix permission. Agora já está tudo certo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Então eu quis trazer aqui essa novidade também, o Windows Server 2025, que a gente já tinha conversado aqui no canal, mas trazer aqui também para o nosso ambiente de laboratório, né? Para o nosso PNet, ou para IVNG, né? Para quem utiliza. E em breve a gente vai ter novidades, né? Então vamos mostrar como a gente pode criar um servidor de AD aqui no Windows Server 2025, como que a gente cria um NPS aqui no Windows Server 2025 e como que a gente faz a integração tanto com os produtos Fortinet quanto com os produtos Unify. Então deixa aí nos comentários o que você está mais ansioso para ver aí nos próximos passos de Windows Server 2025. Até mais, pessoal. Um abraço.